Olá, povo feliz! Vamos ver nesse vídeo a resolução do simulado 2 de matemática, simulado da PEMERGE. E sejam bem-vindos ao canal Macetela do professor Marcelo Rangel. Questão 11. Em um grupo de 120 soldados, 70 gostam de futebol e 60 gostam de dança. É correto concluir que... Percebo que é uma questão de teoria de conjuntos, porém não existe uma pergunta específica na questão. Nas alternativas, tem máximo, mínimo e exatamente. Então, esse tipo de questão nós vamos trabalhar com duas hipóteses. Nós vamos primeiro trabalhar com a hipótese de uma interseção mínima. O que é uma interseção mínima? É aquela que a gente costuma fazer normalmente em teoria de conjuntos. Nós vamos somar o pessoal que gosta de futebol e dança e ver quanto que passou do total. Futebol nós temos 70 soldados. Dança nós temos 60 soldados. Vamos somar esses dois valores. Somando 70 com 70 nós achamos 130. Porém, nós só temos nesse grupo 120 soldados. Ou seja, 130 está passando 10 dos 120. O que significa essa diferença 10? São os soldados que gostam ao mesmo tempo de futebol e de dança. É a interseção entre os dois. Agora nós já temos os elementos para poder começar a preencher o diagrama de Venn, porque a gente precisa da interseção e nós já achamos, é 10. Então desenhamos aqui dois conjuntos, um representando futebol e outro representando dança. Vamos começar a preencher na interseção, que é 10. Agora vamos ver, futebol são 70 soldados. Nós já colocamos no conjunto futebol, nós já temos 10 elementos. Dentro do futebol já tem 10 elementos. Então falta quanto? 70 menos 10? 60. O conjunto dança tem que ter 60 elementos. Aqui dentro nós já temos 10, faltam 50. É só subtrair 70 menos 10, 60. 60 menos 10, 50. Dentro do diagrama nós já temos os 120 soldados. Logo do lado de fora nós não temos nada, não temos ninguém aqui fora. Ou seja, o número de soldados que não gostam nem de futebol nem de dança é 0. Essa é a primeira hipótese. Vamos para a segunda hipótese. Na segunda hipótese, nós vamos fazer a maior interseção possível. Como é que a gente consegue ela? Pegando o menor conjunto, que é o da dança, o conjunto que tem menos elementos, menos soldados, e colocar ele todo contido no futebol. Ou seja, nessa segunda hipótese, todo mundo que gosta de dança também gosta de futebol. Então a interseção vai ser 60. Conjunto dança tem 60, o conjunto futebol tem que ter 70. Repara que se dança está contida no futebol, nós já colocamos 60, está faltando 10. 70 menos 60, 10. Só que com essa hipótese, nós só temos aqui 70 soldados. Estão faltando 50 soldados. Ou seja, nessa hipótese, nós colocamos 70 soldados. Como o total é 120, a gente subtraindo 120 de 70, nós vamos achar 50 soldados, que é o pessoal que está aqui fora. Ou seja, o pessoal que não gosta nem de futebol, nem de dança. Então, resumindo, na primeira hipótese, o número mínimo de soldados que não gostam nem de futebol nem de dança é 0. Na segunda hipótese, o número máximo de soldados que não gostam nem de dança nem de futebol é 50. E essa é exatamente a resposta da nossa questão, que é a alternativa B. No máximo, 50 não gostam nem de futebol nem de dança. Questão número 12. Uma pessoa comprou um pacote de bombons e comeu, no mesmo dia, um nono deles. No dia seguinte, contou quantos bombons haviam sobrado no pacote e percebeu que, contando 2 bombons por dia, levaria 16 dias para consumir todos eles. O número inicial de bombons desse pacote era... Questão de fração. Como ele comeu um nono, repara, a fração é um nono, o denominador é 9. Vamos fazer uma barrinha de chocolate, né, um retângulo grandão, e vamos dividir ele em 9 pedacinhos. Vamos começar por aí. Então desenhamos um retângulo aqui, dividido em 9 quadradinhos. Como ele comeu um nono, que equivale a um quadradinho só. O numerador é que determina quantos quadradinhos ele comeu. Como é um nono, é um quadradinho. Então esse quadradinho pintado representa a quantidade de bombom que ele comeu. Os outros que estão sem preencher representam a quantidade que sobrou. A segunda parte do texto diz o seguinte:
Se ele comer 2 bombons por dia, ele termina de comer em 16 dias. Então, você multiplicando 16 por 2, vai dar um total de 32 bombons. O que significa isso? Que esses quadradinhos aqui que sobraram coincidem com 32 bombons, equivale a 32 bombons. Então, se eu pegar 32 e dividir por esses 8 quadradinhos, eu descubro quanto vale um quadradinho. 32 dividido por 8 dá 4. Significa que cada quadradinho desse vale 4. Achou o valor de um quadradinho, o problema está morto. Você vai pegar o valor de um quadradinho e multiplicar pelo total de quadradinhos. No caso aqui, o total são 9. 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. Letra C. Questão 13. Em uma gaveta, há somente notas de R$20 e notas de R$50. Num total de 72 notas. Sabe-se que a razão entre o número de notas de R$20 e o número de notas de R$50 é de 7 para 5. 7 quintos. Retirando 6 notas de R$20 e 2 notas de R$50, a razão entre o número de notas de R$20 e o número de notas de R$50 restantes na gaveta passa a ser, então, uma questão de razão e proporção. Vamos representar as notas de R$20 pela letra V e as notas de R$50 pela letra C. A razão entre o número de notas de R$20 para o número de notas de R$50 é 7 para 5. Se eu falei primeiro R$20, falei depois R$50, R$20 está relacionado com o primeiro número da razão, que no caso aqui é 7. R$20 então está proporcional a 7 e R$50 está proporcional a 5. Total de notas é 72. Então vamos usar aquela técnica de proporção da gente somar os numeradores e somar os denominadores. V mais C é proporcional à soma dos denominadores, 7 mais 5. V mais C é o total de notas de 20 e de 50, que vai dar 72 notas. 7 mais 5, 12. Dividindo 72 por 12, nós vamos achar o nosso fator de proporção, que vai resolver a metade do nosso problema. 72 dividido por 12 vai dar 6. Achado o fator de proporção, agora a gente consegue calcular quanto tinha de cada nota de 20 e cada nota de 50. Como é que a gente faz isso? Pega esse fator de proporção e multiplica por cada denominador. Notas de 20, fator de proporção 6, multiplicado pelo denominador 7. Vai dar um total de 42 notas. Notas de 50. Fator de proporção 6 vezes o denominador, que é 5. Então nós temos 42 notas de 20 e 30 notas de 50. Isso na situação inicial. O que vai acontecer agora? Vai retirar 6 notas de 20, menos 6, isso aqui vai dar 36, e vamos tirar 2 notas de 50, que vai dar igual a 28. Aí ele quer a razão entre o número de notas de 20 e o número de notas de 50 que restou. Para calcular a razão, nós vamos colocar o número de notas de 20 no numerador e o número de notas de 50 no denominador. As de 20, 36, de 50, 28. Vamos simplificar. Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 4. Então vamos simplificar por 4. 36 dividido por 4 vai dar 9. 28 dividido por 4 vai dar 7. Então 9 sobre 7 é a nova razão. Letra A. Questão 14. Em um terminal rodoviário, os ônibus para a cidade A saem a cada 3 horas e para a cidade B saem a cada 2 horas. Se às 7 horas saírem os 2 ônibus, um para a cidade A e outro para a cidade B, o próximo horário que os 2 ônibus sairão no mesmo horário novamente será de... Essa é uma questão típica de MMC. Você tem ônibus saindo a cada 2 horas e ônibus saindo a cada 3 horas. É só tirar o MMC entre 2 e 3. O MMC entre 2 e 3, esse aqui é fácil, é só multiplicar 2 vezes 3.
Porque eles são primos entre si, 2 vezes 3, 6. Então os ônibus saem juntos a cada 6 horas. Se eles saíram 7 horas da manhã, logo eles partirão juntos novamente às 13 horas. Alternativa D. Questão 15. Durante uma patrulha diária, uma viatura se desloca com uma velocidade média de 40 km por hora, completando certo percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 48 km por hora? Isso aí é uma questão de regra de 3 simples. Quais são as grandezas que nós temos aí? Velocidade e tempo. Agora temos que saber se essas grandezas se relacionam de forma diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumentar a velocidade, o tempo aumenta ou diminui. Quanto maior a velocidade, o tempo diminui, ok? Então as grandezas são inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Então se essas grandezas são inversamente proporcionais e em velocidade eu colocar uma setinha para cima, então o tempo vai ter uma setinha inversa à da velocidade. Vou colocar uma setinha voltada para baixo. Agora que a gente já definiu se elas são diretamente ou inversamente proporcional, vamos colocar os valores. Então, na primeira situação, com uma velocidade de 40 km por hora, ele percorre o trecho em 3 horas. Agora, nós vamos aumentar a velocidade para 48 km por hora. Eu quero saber em quanto tempo a viatura vai percorrer o mesmo percurso. Então aqui nós já montamos a proporção. 40 com 48, 3 com x, que é o que a gente quer saber. Uma dessas frações nós vamos ter que inverter. Ou inverte a primeira ou inverte a segunda. Não pode inverter as duas, inverte uma só. Por que tem que inverter? Porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, mantive 40 sobre 48 e inverti a segunda fração. Eu inverti o x com o 3. Agora vamos multiplicar cruzado. Propriedade de proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É só multiplicar em cruz. 48x é igual a 40 vezes 3. Logo, vamos pegar agora esse 48 e vamos passar para o outro lado dividindo. Então, vamos fazer 40 vezes 3, 120. 48. Se quiser simplificar, dá para simplificar por 24. 120 dividido por 24 vai dar 5. 48 por 24 vai dar 2. Então são 5 horas dividido por 2. O que é 5 dividido por 2? Então vamos dividir 5 por 2. 5 horas dividido por 2 dá 2 horas e 30 minutos. Alternativa B. Questão 16. E graças à atuação do Corpo de Bombeiros, apenas 5% da reserva florestal foi perdida no incêndio. Considerando-se que o formato da reserva florestal citada no trecho da reportagem precedente corresponde a um retângulo de 800 metros de largura por 1.200 metros de comprimento, conclui-se que a área queimada do incêndio em metros quadrados corresponde a... Essa questão aqui é de área e de porcentagem. Vamos primeiro calcular a área total da reserva florestal e depois vamos calcular seus 5%, que foi a área queimada. Então a reserva florestal está representada nesse retângulo, com medidas de 1.200 metros por 800 metros. Vamos calcular então a área total. A área total vai ser a multiplicação de 1.200 por 800. Então o que nós temos que fazer aqui? Pegar 960.000, multiplicar por 5 e dividir por 100. Então, vamos multiplicar 960.000 vezes 5 e dividir por 100. Vamos cortar os zeros. Então, cortamos os dois zeros para simplificar. Vamos multiplicar por 5. Vou dar uma dica. Na hora de multiplicar por 5, você pega metade do número e acrescenta um zero. 96 vezes 5, eu vou pegar metade de 96, que é 48. Não só pega metade, mas também acrescenta um zero.
E ainda tem 2 zeros mais para acrescentar, que sobraram aqui. Então o resultado deu 48.000 metros quadrados. Letra C, alternativa C. Questão 17. Uma escada do Corpo de Bombeiros foi apoiada na parede de um prédio em chamas, exatamente a uma altura de 6 metros. Se a base da escada dista do prédio 8 metros, então podemos afirmar que a escada mede questão de teorema de Pitágoras. Vamos fazer o desenho. Bom, fizemos o desenho aqui do prédio, da escada apoiada no prédio. Ela está a 6 metros de altura e ela dista 8 metros da base. A escada forma com o solo e com o prédio um triângulo retângulo. Logo, um dos catetos desse triângulo retângulo é 6, o outro cateto é 8, que a gente precisa calcular a hipotenusa. Poderíamos usar o teorema de Pitágoras? Sim, poderíamos. Mas isso aqui é um triângulo pitagórico. Ele é múltiplo do triângulo pitagórico 3, 4, 5. Vamos lembrar aqui rapidinho. Então, esse desenho do problema ele é baseado no triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Cateto 3 e 4, hipotenusa 5. Repara que a altura que a escada está do solo, 6 metros, é o dobro, 2 vezes, o cateto 3. E a distância do prédio até o pé da escada, 8 metros, que é o dobro de 4. Logo, a escada vai ser o dobro da hipotenusa do triângulo 3, 4, 5, ou seja, o dobro de 5. Ou seja, o dobro de 5, 10 metros. Alternativa D. Questão 18. Seja x e y dois números reais e que estão relacionados pela equação 3y menos 2 igual a x mais 15. Então a equação está aqui, ó, 3y menos 2 igual a x mais 15. Dessa forma, se x igual a 10, então o valor de y será, ele quer x igual a 10. Nós vamos reescrever essa equação e não vamos usar mais a letra x, porque a gente já sabe que x vale 10. No lugar do x nós vamos colocar o 10. Isso vai virar uma equação do primeiro grau. Então, reescrevemos a equação 3y menos 2 igual, no lugar do x colocamos o 10, mais 15. Vamos passar o 2 para cá, somando. Então ficou 3y igual a 2 mais 10 mais 15. 3y igual, somando 2 com 10 e com 15, vai dar 27. O 3 está multiplicando o y. Ele passa para o outro lado da igualdade dividindo 27. 27 dividido por 3, y igual a 9. Alternativa C. Questão 19. Um veículo tanque autobomba é capaz de armazenar 5.000 litros de água, o que equivale a... Repare que as alternativas estão todas em metros cúbicos, então eu vou ter que passar litro para metro cúbico. Então nós temos aqui 5.000 litros que eu tenho que passar para metro cúbico. Primeira coisa que temos que lembrar é que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Os 5.000 litros valem 5.000 decímetros cúbicos. Agora eu tenho que passar de decímetro cúbico para metro cúbico. Então vamos ver os prefixos. Cagada, unidade fundamental, desceu, sentou e humilhou. Quilo, hecto, deca, unidade fundamental, desce, centimilho. Lembrando que a unidade fundamental é representada por uma letra só. Então eu quero passar de decímetro cúbico para metro cúbico. Eu estou na letra D de desce de decímetro, aqui ó, já marquei, e quero ir para a unidade fundamental, que é metro. Como é que eu sei que é a unidade fundamental? Ela só tem uma letra, só tem a letra M, não tem prefixo nela. Então a unidade fundamental é aqui. Teoricamente a gente ia andar uma casa só para cá, ó. Tá? Da direita para a esquerda. Porém, como nós estamos trabalhando com medida de volume, a gente usa metros cúbicos, a gente anda de 3 em 3 casas. Então, ao invés de andar uma casa, nós vamos andar 3 casas. Então, se inicialmente nós tínhamos 5.000 decímetros cúbicos, nós vamos andar 3 casas. Aonde está a vírgula?
no finalzinho do número, no popozinho do número. 1, 2, 3 casas. Então ficou 5 metros cúbicos. Alternativa C. Questão número 20. Em um fornecedor de uniformes, 3 camisas e 2 calças custam juntas R$ 455. E um conjunto de calça e camisa do mesmo tipo custa 190. Bom, aqui é a questão de sistema, vamos montar logo. Vou falar que camisa vale X e calça vale Y. Então, camisa eu chamei de X, calça eu chamei de Y. Ele tem aqui 3 camisas e 2 calças. 3 camisas, 3x, 2 calças, três camisas e 2 calças valem juntas R$ 455. E uma camisa e uma calça, R$ 190. Aqui nós temos um sistema de equações de primeiro grau. Tem várias formas de fazer. Eu vou tentar fazer de uma maneira mais simples aqui. Eu vou pegar essa segunda equação aqui e vou multiplicar ela por 2. Por que, Rangel, você vai multiplicar por 2? Porque aqui em cima é 2, tá vendo? Eu vou fazer esse número aqui e esse aqui ficarem iguais. Lembrando que quando multiplicar por 2 tem que multiplicar a equação toda. Então 2 vezes x, 2 vezes y, 2 vezes 190, com isso eu montei mais uma equação. 2x mais 2y igual a 380. Eu não vou trabalhar com essa equação. O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair a equação de cima com a equação de baixo. 3x menos 2x, x. Ah, Rangel, eu tenho dificuldade de trabalhar com letra. Pensa como se fosse um objeto. 3 laranjas menos 2 laranjas, uma laranja. 3 coisas menos 2 coisas iguais, fica uma coisa só. 3x menos 2x fica um x só. 2y menos 2y vai dar 0, vou cortar. 455 menos 380, 5 menos 0 dá 5. 15 menos 8 dá 7. Aqui emprestou 1, 3 menos 3, 0. O que significa isso? Que a camisa ela vale R$ 75. Como a camisa e a calça vale 190, quanto falta isso aqui para 190? Como a camisa custa 75 e a soma dos dois tem que dar 190, logo a calça tem que valer 115. 115 mais 75 igual a 190. Agora vamos ver a pergunta para matar essa questão. Ele quer saber o valor de 2 camisas e uma calça. 2 camisas mais uma calça. Então, 2 vezes 75 mais 115. 2 vezes 75, 150. Com mais 115, 265. Então, resposta 265. Letra alternativa C. Com essa questão 20 a gente finaliza esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Um abraço para vocês.